Agora a gente vai iniciar o estudo do EDI, né? Na verdade, a gente vai começar pelo componente que a gente vai utilizar para gerar remessa e para processar o retorno. O nome do componente é boleto net. A gente vai dar uma visitada no site para conhecer esse projeto. Boleto net, que é um projeto que está hospedado no Codeplex. É um projeto open source que tem a participação, que pode ter a participação de qualquer pessoa, inclusive a sua participação, se você tiver interesse. E aqui então a gente tem uma breve descrição do que é o Boleto net, né? O Boleto net é um componente desenvolvido em C# e ASP.NET e contempla as seguintes funcionalidades: emissão e impressão de boletos bancários, geração de arquivo de remessa KNAB 240 e 400, leitura do arquivo de retorno KNAB 240 e 400. Atualmente está sendo implementado mais alguns bancos e toda a colaboração será importante. Tá ok? Muito bem. O Boleto net ele tem uma certa deficiência em relação à documentação. Não tem documentação praticamente aqui no site, né? Então muita coisa você vai ter que descobrir, né, por sua conta. Mas é um projeto que vem crescendo, continua o desenvolvimento e não parou. Então ele, com o tempo, ele vai acabar sendo completado pela própria comunidade, né? Muito bem. Então aqui a gente tem alguns links, né? Os bancos que estão implementados, os bancos que estão homologados, a documentação. Na verdade aqui a gente tem alguma coisa, né? E aí então você pode dar uma olhada nesse material que está aqui. Tá ok? O Boleto net é o componente também que é utilizado para gerar a cobrança no módulo contas a receber. Nós temos aqui então alguns exemplos. Essa parte de exemplos é interessante depois que você der uma olhada, né? Aqui a gente tem a parte de exemplos. E o mais importante dentro aqui do projeto são os fontes, né? Então se você vier aqui por downloads, você vai ter a opção para baixar esse change set aqui, né? Tá ok? Que é um release de 2010. Na verdade, se você baixar essa última versão que está aqui, ó, algumas funcionalidades você não vai ter disponível, tá? O que eu fiz, no caso aqui, até para utilizar, para gerar o arquivo remessa e processar o arquivo retorno, foi baixar o código-fonte diretamente aqui na opção de Source Code. E aí então nessa opção você vai ter como efetuar o download do último commit, tá? Então no caso aqui, se eu não me engano, não foi nem esse que eu baixei, acho que foi o último que eu baixei tinha sido esse, mas já tem um commit novo. Então aqui você faz o download desse commit aqui, ou do último commit, e aí você vai ter a última versão do fonte que está sendo trabalhada, tá? Então observe aqui que nessa versão 95057 saiu alguns ajustes, né? Saíram alguns ajustes aqui no KNAB 240 segmento E, que foi feito pelo Felipe, tá ok? Muito bem. Então quando você for baixar para trabalhar, eu recomendo que você baixe essa versão aqui. Se você tiver dúvida sobre o uso, eu recomendo que você veja as discussões. Tá? Aqui nas discussões tem muito material, tem muitos posts aqui que vão ajudá-lo a trabalhar com esse componente. Caso você não consiga resolver pesquisando aqui
pesquisando no Google, aí você vai ter que dar uma olhada nos fontes mesmo do componente para ver qual que é a implementação e você mesmo efetuar os ajustes que forem necessários, tá ok? Observe aqui que o último post, tem um post de hoje até, existe um boleto que foi homologado, aliás, um usuário aqui conseguiu a homologação do boleto caixa, tá ok? E aqui você vai conseguir várias informações, tanto sobre a geração do boleto quanto a questão do EDI bancário, na geração de arquivos para o EDI bancário. Muito bem, esse aqui então é o componente que a gente vai utilizar. Conforme eu disse, ele não tem muita documentação, então eu recomendo que você dê uma navegada principalmente nessa seção de discussões e baixe o fonte pelo source code. Se você for aqui pela última versão estável, você vai pegar um release muito antigo, tá ok? Muito bem, conhecendo o componente, na sequência a gente vai ver como gerar remessa.